Eu quero ler com vocês 1 Timóteo capítulo 5, verso 8. Me gustaría leer con todos ustedes Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. En realidad Sergio va a leer directo en el español. Primera de Timoteo, capítulo 5, versículo 8. Porque si alguno no provee para los suyos y mayormente para los de su casa, ha negado la fe y es peor que un incrédulo. Essa declaração do apóstolo Paulo é muito contundente. Esta declaración del apóstol Pablo es una declaración muy contundente. No capítulo 5 de 1 Timóteo, ele fala a respeito das viúvas. En el capítulo 5 de Timoteo, la Biblia habla acerca de las viudas. Ele fala que aquelas que têm filhos ou netos, Habla de que aquellos que tienen hijos o nietos, essas devem ser cuidadas pela própria família. estas deben ser cuidadas por la propia E familia. os filhos e netos precisam recompensar seus Y progenitores. los hijos y los nietos necesitan ser recompensados por la propia E a Bíblia familia. diz que isso é agradável diante Y de la Deus. Biblia dice que esto es agradable delante de Dios. Mas aquelas viúvas que não tinham ninguém na família para cuidar delas, Pero aquellas viudas que no tenían a alguien cerca, a un familiar para poder cuidar de ellas, então elas deveriam ser cuidadas pela igreja, a família da fé. entonces estas viudas deberían ser cuidadas por la iglesia o por la familia de la fe. Então a expressão cuidado aqui, Entonces la expresión cuidado ela en fala este de lugar cuidado material. habla de un cuidado material. Fala de colocar comida na mesa, Habla de poder colocar comida en la mesa, fala de vestir o corpo de poder vestirle con ropas e de oferecer um teto sobre a cabeça. y poder ofrecerle un techo para que Mas pueda a vivir. ideia de cuidado na própria epístola de Paulo a Timóteo, Pero la idea de cuidado en la propia epístola que nos habla Pablo ela é pouco maior do que o cuidado físico Es algo- e financeiro. es algo mayor de que solamente un cuidado físico o financiero. Por exemplo, quando no capítulo 3 o apóstolo Paulo fala a respeito daqueles que querem ser bispos, Por ejemplo, cuando en el capítulo 3 Pablo habla acerca de aquellas personas que quieren ser obispos, ele diz que eles devem governar bem a própria casa él dice que estos obispos tienen que tener la característica de gobernar bien su propia e casa criar os filhos sob disciplina com todo respeito. y criar a sus hijos con disciplina y con respeto. Então ele faz a afirmação Entonces él hace la siguiente afirmación: que aquele que não sabe governar a sua própria casa, como é que vai governar a igreja de Deus? que aquel que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo va a ser posible que pueda gobernar la iglesia de Dios? Na verdade, ele intercala a palavra governar com cuidar. La verdad que él intercala la palabra gobernar con cuidar. E a última pergunta é como cuidará da igreja de Y Deus? la última pregunta es ¿cómo va a cuidar de la iglesia de Então, o Dios? cuidado também envolve o aspecto espiritual. Entonces el cuidado también incluye un aspecto O espiritual. pastor, antes do cuidado espiritual com a sua congregação, Pastor, antes de tu cuidado espiritual con tu congregación, ele tem que pastorear primeiro a própria família. necesitas pastorear primero tu propia Porque familia. a ideia de cuidado é maior do que apenas o cuidado físico e material. Porque la idea de cuidado es mayor que solamente un cuidado físico o material. Mas nós também podemos falar de cuidado emocional. Pero nosotros también podemos hablar acerca de cuidado emocional. Saindo da epístola de Timóteo Saliendo de la epístola a Timoteo e olhando para a Bíblia como um todo, y mirando a la Biblia como un todo, el panorama bíblico, a gente também reconhece cuidado emocional. nosotros también podemos reconocer el cuidado Por emocional. exemplo, no dia do batismo de Jesus, Por ejemplo, el día del bautismo de o Jesús, Pai Celeste faz uma declaração em voz audível para todo mundo ouvir. el Padre Celestial hace una declaración en voz audible para que todas las personas que estaban presentes podrían escuchar. Este é o meu filho amado em quem eu me comprazo. Este es mi hijo amado en quien tengo complacencia. Ele não estava dizendo, esse é o Cristo, acreditem nele. Él no estaba diciendo este es el Cristo, tienen que creer Ele en não él. estava validando o ministério de Jesus. No estaba validando el ministerio de Ele Jesús. estava validando a pessoa, falando a respeito do amor para com Estaba Jesus. validando a la persona, estaba hablando acerca del amor que tenía con Agora Jesús. pense comigo. Ahora, piensa conmigo. Jesus já é homem crescido, Jesús ya es un hombre crecido, já está na maduro. fase adulta, Ya está en la fase adulta. não cresceu com as dores emocionais que muitos de nós, No creció con los dolores o los traumas emocionales como muchos de mas o nosotros. Pai Celeste olha para ele Pero el Padre Celestial lo mira e acredita que é importante reafirmar o quanto ele é amado. y cree que es importante poder reafirmar cuánto es amado Jesús. Então a pergunta é, Entonces la pregunta o es, quão importante ¿qué tan é importante para nossos filhos es para nuestros e hijos mesmo para os cônjuges y aún para nuestros cónyuges temos afirmações de amor e cuidado darles, emocional? darles frases de afirmación, de amor y de cuidado? Então a ideia de cuidado é abrangente. Entonces la idea de cuidado es muy complejo. E apesar do contexto de 1 Timóteo 5 falar do cuidado físico, Entonces, a pesar de que en el capítulo 5 la Biblia habla acerca de un cuidado eu físico, queria que nós olhássemos para isso com um olhar bíblico mais abrangente. me gustaría que nosotros pudiéramos ver este tema de cuidado con un panorama bíblico más grande, Se mayor. alguém não cuida dos seus, Si alguien no cuida de los suyos, especialmente dos da sua própria casa, especialmente de los que son de su propia casa, a Bíblia está dizendo que ele negou a fé e é pior do que o descrente.
descrente, do que o incrédulo. La Biblia está diciendo que él es peor que aquel que no cree, que un incrédulo. Se dissesse que é igual o incrédulo, Si dijera que es igual al incrédulo, então nós já teríamos uma situação terrível. entonces nosotros ya estaríamos enfrentando una situación terrible. Mas está dizendo que ele se tornou pior do que o Pero él incrédulo. está diciendo que esta situación es peor que un incrédulo. Então eu e você precisamos parar para pensar o que é que significa essa declaração. Entonces tú y yo necesitamos parar y pensar acerca de qué se refiere esta Deus declaración. está nos mostrando Dios nos está mostrando que esses dois assuntos, que estos dos asuntos, fé e família, fe y familia, eles estão tão entrelaçados, tão interligados, están tan entrelazados, tan ligados, que não há como você separá-los. que no hay como tú los puedas separar. Na teologia prática do dia a dia, En la teología práctica del día a os día, crentes querem separar isso. los creyentes quieren separar esto. E aí você tem marido e mulher que brigam em casa, Entonces tienes a un marido y a una mujer que pelean en la mas casa. vão para a igreja adorar a Deus como se fossem duas coisas totalmente separadas. Entonces van a la iglesia a adorar a Dios como si ambas cosas fueran totalmente E eu diferentes. quero te dizer, não é bem assim que as coisas Y funcionam. déjame decirte que no es así como funcionan las A cosas. maneira como você se relaciona com a sua família, La manera en que como tú te relacionas con tu familia ela afeta diretamente o seu relacionamento com Deus. afecta directamente a tu relación con E Dios. isso é sustentado em vários outros textos, não só nesse. Y esto está sustentado en varios versos a lo largo de la Biblia, no solamente en este Em verso. Malaquias, no capítulo 2, En Malaquías capítulo 2 e no versículo 13, y en el versículo 13, Deus fala de uma geração que cobria o altar dele com lágrimas, mas Deus não prestava atenção nas ofertas deles. Dios habla acerca de una generación que cubría el altar con sus lágrimas, pero Jehová, la Biblia dice, de llanto y de clamor, así que no miraré más a la ofrenda para aceptarla con gusto de vuestra mano. O Deus que nos diz, invoca-me que te responderei, El mismo Dios que nos dice, invócame que yo te ele está responderé, dizendo, não adianta chorar no meu altar que eu não vou dar atenção para vocês. está diciendo que de nada sirve que tú te acerques al altar y llores porque yo no te voy a dar la É atención. evidente que isso gerou questionamento naqueles israelitas. Es evidente que esto generó una cuestión, un pensamiento en los israelitas. E o verso 14 fala sobre isso. Y en el verso 14 habla acerca de esto. Pode ler. Mas diréis, ¿por qué? ¿Por qué Jehová ha atestiguado entre ti y la mujer de tu juventud, contra la cual has sido desleal, siendo ella tu compañera y la mujer de tu pacto? Deus diz que você não consegue nem ser fiel à sua esposa e à aliança do casamento. Dios está diciendo, tú no puedes ser fiel, no logras ser fiel a tu esposa y a aquella con la cual hiciste un pacto Não de honra o matrimonio. matrimônio. No honras el E matrimonio. agora acha que porque chorou no meu altar eu simplesmente vou te dar o que você quer? Y ahora dices que porque estás llorando en mi altar, entonces yo te voy a dar todo lo que tú quieres. Deus está dizendo, não tem jeito de eu te ouvir. Dios está diciendo, no hay ninguna manera en la cual yo te pueda escuchar. Esse conceito não é exclusivo do Antigo Testamento. Este concepto no es solamente exclusivo del Antiguo O Testamento. apóstolo Pedro vai falar a respeito disso também. El apóstol Pedro va a hacer referencia a este tópico también. 1 de Pedro, no capítulo 3 e no verso 7, El primero de Pedro, capítulo 3, versículo a 7. Bíblia também fala sobre isso. La Biblia también dice así: vosotros maridos igualmente vivid con ellas sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tengan estorbo. Preste atenção nessa última frase, para que as orações de vocês não sejam atrapalhadas, interrompidas. Presten atención en esta última frase, para que sus oraciones no tengan estorbo. Deus está dando um bom motivo para o marido tratar bem a mulher de forma digna e honrosa. Dios está dando un buen motivo para que el marido pueda tratar bien a su mujer de una manera honrosa. Não é apenas para que ele seja feliz, No es solamente para que el marido sea para que ele feliz, tenha uma qualidade de vida emocional boa debaixo do teto. para que él tenga una calidad de vida emocional buena debajo del techo. Só isso já seria inteligente. Solamente para esto ya sería Mas inteligente Deus para está él. dando um motivo mais elevado do que esse. Pero Dios está dando un motivo más elevado para esto. E diz para que você não tenha um problema com as suas orações. Y dice para que tú no tengas problemas con tus oraciones. Porque o que ele está dizendo Porque lo que él está é que diciendo se você fere família, es que si tú hieres a la familia, você fere diretamente a sua relação com Deus. hieres directamente a tu relación con Dios. Essas coisas não podem ser separadas. Estas cosas no pueden ser separadas. Nós precisamos entender que a maneira como tratamos família Nosotros necesitamos entender que la manera en cómo nosotros cuidamos de la afeta familia diretamente o relacionamento com Deus e a nossa fé nele. va a afectar directamente nuestra relación con Dios y la fe que nosotros tenemos É por por isso él. que Paulo está dizendo, se você não tem o devido cuidado, está negando a fé. Es por eso que Pablo dice que si tú como marido no das el debido cuidado, entonces estás negando la fe. Então o que percebemos ao
longo da Escritura. Entonces lo que nosotros percibimos a lo largo de la Escritura Que fé e família estão es relacionadas. que fe y familia están A relacionados. gente fala muito sobre avivamento. Nosotros hablamos mucho acerca de Eu avivamiento. creio que veremos grande derramar do Yo Espírito creo que Santo. veremos un grande derramar del Mas Espíritu sabe o que a Santo. gente mais deveria esperar quando Pero- isso acontecer? Pero saben que lo que nosotros deberíamos esperar cuando este avivamiento suceda, O poder do Espírito Santo invada nossas casas. que el poder del Espíritu Santo invada nuestras O casas. que é que Joel profetizou? Que es lo que Joel profetizó. Acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Sucederá que en los últimos tiempos derramaré de mi espíritu sobre toda E na carne. sequência ele diz: vossos filhos e vossas filhas profetizarão. En la secuencia dice, tus hijos y tus hijas Deus está profetizarán. dizendo: eu não quero tocar só a sua vida. Y Dios está diciendo, yo no quiero tocar solamente tu Eu vida. quero encher os seus filhos com a minha Quiero presença. llenar tus hijos con mi Eu quero presencia. entrar dentro da sua Quiero casa. entrar dentro de tu casa. Um dia uma pessoa me perguntou: Un día una persona me preguntó, pastor, com quem que o senhor se identifica como personagem bíblico? pastor, ¿con qué personaje bíblico tú te E eu identificas? sempre gosto de responder uma pergunta com outra. Y a mí siempre me gusta responder una pregunta con otra Eu pregunta. aprendi isso com meu pai. Yo aprendí esto con mi padre. Tenta entender melhor o que a pessoa quer e para onde ela vai te levar. Porque de esa manera tú vas a entender mejor qué es lo que la persona quiere y hacia dónde te va a Eu llevar. falei: me ajuda a entender o que é que você está pensando. Entonces- Quem é o seu favorito? Entonces yo le dije, a ver, ayúdame a entender qué es lo que estás pensando y dime, ¿quién es tu favorito? E ele me diz: bom, o meu é Filipe, o evangelista. Entonces él dijo, mira, para mí es Felipe el evangelista. Meu sonho é ser esse homem de avivamento. Mi sueño es poder ser este hombre de Ver a avivamiento. cidade inteira como Samaria sendo evangelizada. Poder evangelizar una ciudad entera como Samaria. E eu lembro que eu olhei para ele, Me acuerdo que yo le miré falei: Filipe é o cara. y le dije, Felipe es el tipazo. É uma grande inspiração. Es una gran Eu inspiración. falei: mas antes do evento de Atos 8 de Samaria, Entonces yo le dije, pero antes del evento de Hechos 8 de Samaria, tem um outro versículo. hay otro versículo Vai aparecer um pouco depois no livro de Atos, que va a aparecer un poco después del libro de Hechos, mas que mexe mais comigo sobre Filipe. pero que me mueve un poco más acerca de Felipe. E ele me pergunta qual. Y él me dice, ¿cuál? Eu falei: a Bíblia diz que ele tinha 4 filhas virgens que profetizavam. Y yo le digo, la Biblia dice que Felipe tenía 4 hijas vírgenes que profetizaban. Sabe o que é curioso? ¿Saben qué es lo curioso? Ele pergunta para mim: isso está na Bíblia? Él me pregunta y me dice, ¿eso está en la Biblia? Eu falei: tá. Y yo le dije, sí, está en la Ele Biblia. não era só cheio do Espírito Santo. Él no era solamente lleno del Ele tinha Espíritu Santo. 4 filhas. Él tenía 4 Quando a hijas Bíblia enfatiza virgens, que la Biblia enfatiza que eran ele está vírgenes. dizendo que está preparando elas para o casamento, para andar em pureza e dentro do plano de Eso Deus. significa que estaba diciendo que la estaba preparando para que anden en pureza para el Uma casamiento visão dentro de del templo de estrutura Dios. familiar alinhada ao plano de Deus. Una visión de la estructura familiar alineada al propósito Mas de filhas Dios. que também são cheias do Espírito Pero Santo. hijas que también son llenas Que del também se Espíritu Santo. movem nos dons do Que Espírito también se Santo. mueven en los dones del Espíritu O Santo. profeta Malaquias diz, El profeta Malaquías dice, falando sobre a vinda do Messias, hablando acerca de la venida del ele Mesías, virá como o sol da justiça. que él va a venir como el sol de justicia E ele vai trazer a cura em suas asas. y él va a traer cura en sus alas. Cura para quê? ¿Cura para qué? Alguns versículos depois, Unos versículos después, a Bíblia diz la Biblia dice que o Senhor vai converter o coração dos pais aos filhos e dos filhos aos pais. que el corazón de los hijos se volverán al Então corazón de preste los atenção padres. onde existe avivamento. Entonces presta atención, cuando existe el avivamiento, Famílias serão visitadas pelo poder de Deus. familias van a ser visitadas por el poder de Se Dios. isso não estiver Y acontecendo, si esto estuviera sucediendo, não é avivamento. no es un Porque avivamiento. você não pode separar os assuntos de fé e de Porque família. tú no puedes separar los asuntos de la fe y de la Eles familia. estão muito ligados. Están muy ligados. Eles são inseparáveis. Son inseparables. A pergunta é: La pregunta que nos tenemos que hacer es, por quê? ¿por qué? Por que estão tão conectados? ¿Por qué están tan Por conectados? que são ¿Por qué inseparáveis? son inseparables? Eu cresci sabendo que a família era algo importante. Yo crecí sabiendo que la familia era algo Eu importante. tive um privilégio Yo tuve el privilegio que meu pai não teve, que mi padre no tuvo, que muitos de vocês não que tiveram. muchos de ustedes no Eu tuvieron. nasci e cresci num lar cristão. Nací y crecí en un hogar cristiano. Eu fui consagrado a Deus desde o ventre da minha mãe. Yo fui consagrado a Dios desde el vientre de mi Meu madre. primeiro presente estava me esperando quando eu nasci, era uma Bíblia. El regalo que me estaba esperando cuando yo nací era una Biblia. Mas essa não foi a realidade de meu Pero pai. esta no fue la realidad de mi padre. Meu avô paterno, Mi abuelo paterno, o pai do meu pai, el padre de mi padre, suicidou-se quando ele tinha 12 para 13 anos de se idade. suicidó cuando mi papá tenía entre 12 y 13 años. Ele cresceu numa família disfuncional. Él creció en una familia disfuncional. Ele se converteu só aos 18 anos de Él idade. solamente se convirtió a los 18 años de edad. Mas um dos primeiros versículos que ele descobriu na Bíblia quando se converteu, Pero uno de los primeros versículos que mi padre descubrió en la Biblia cuando se está convirtió lá no Salmo 68. está en los Salmos 68. Deus faz com que o solitário habite em família. Dios hace con
con que el solitario habite en familia. E ele diz, espera aí, Y él dijo, espera, se ¿cómo? Deus tem plano para a família, Si Dios tiene un plan para la familia, com certeza não é aquilo que eu vivi, con seguridad no es aquello que yo tem viví. algo melhor. Hay algo mejor. E meu pai dava muito valor à família Y mi padre daba mucho valor a la e familia. nos ensinou a valorizar a Y família. nos enseñó a valorizar la familia. E ele dizia verdades sobre a família desde que eu me entendo por gente. Y él decía verdades respecto a la familia desde que yo tengo memoria. Então eu nunca tive dificuldade em entender isso, Entonces yo nunca tuve la dificultad de poder entenderlo. mas levou anos Pero me llevó años para que eu realmente entendesse para que yo realmente o entendiera que faz da família algo tão valioso. lo que hace de la familia que sea algo tan valioso. E eu acredito que isso aconteceu no ano de 2005, Yo creo que esto sucedió en el año 2005. janeiro de 2005, para ser Enero de específico. 2005 para poder ser precisos. Eu estava pregando numa conferência numa igreja na Itália, em Milão, Yo estaba predicando en una conferencia en una iglesia en Milán, Italia. e a pastora me pediu que falasse sobre família, Y la pastora me pidió que pudiera predicar acerca de la familia. porque ano e meio antes, Kelly e eu passamos vários dias ministrando na igreja. Porque un año antes nosotros habíamos pasado muchos días junto con mi esposa predicando en la E iglesia. ela me disse, olha, eu nunca fiz tanto casamento na minha vida como depois que vocês passaram por aqui. Y la pastora me dijo, mira, yo nunca había hecho tantos matrimonios después de que ustedes pasaron aquí por la E ela iglesia. falou assim, as coisas aqui na Itália não são como no Brasil. Y ella me dijo, mira, las cosas aquí en Italia no son como en Brasil. Ela disse, vocês fazem casamento o tempo todo. Y ella me dijo, allá en Brasil ustedes hacen Aqui casamiento os todo el jovens, tiempo. quando se Todo. convertem, Porque los jóvenes cuando se convierten, eles, aqui na Itália eles não querem se casar, não. aquí en Italia los jóvenes no se quieren casar. Então, eles olham para a família que tiveram Entonces ellos miran a la familia que tuvieron e dizem, nós não queremos isso. y dicen, nosotros no queremos E esto. ela me disse, a maioria desses jovens que eu casei Y ella me dijo, la mayoría de estos jóvenes que yo casé, disseram que ficaram inspirados pelo que viram em você e na sua esposa. me dijeron que se inspiraron por lo que vieron en ti y en tu esposa. Essa pastora, Esta pastora ela foi para a Itália para ser uma freira franciscana. fue a Italia para poder ser una monja E franciscana ela acabou reformando. y terminó siendo reformada. Ela segue vivendo sozinha. Pero hasta el día de hoy ella sigue viviendo sola. Então ela disse, eu posso falar muito do que a Bíblia diz sobre família. Entonces ella dijo, yo puedo hablar mucho acerca de lo que la Biblia dice respecto a la familia. Ela falou, mas você tem esposa e filhos e tem autoridade porque você aplica e pratica essas coisas dentro da sua casa. Y me dijo, pero tú tienes autoridad porque tienes una esposa e hijos y aplicas estas verdades en tu Mas familia. honestamente, por mais que eu soubesse que família era importante, Pero honestamente, por más que yo sepa que la familia es eu não importante, estava tão empolgado para falar as 2 noites da conferência sobre família. yo no estaba tan emocionado para hablar en la conferencia respecto a la Eu familia. falei para ela, me deixa falar uma noite sobre família. Yo le dije, mira, solamente déjame hablar una noche E a respecto a outra você familia. me deixa livre para fluir no profético. Y el otro día déjame libre para poder fluir en la Eu parte disse, você tem profética. toda a liberdade de fluir no Y profético. ella me dijo, tienes toda la libertad de poder fluir en el área Desde que seja na profética, área de família. mientras sea un fluir en el área de la E familia. ela não voltava atrás. Y ella no quería recusarse o no quería volver atrás. E eu pensei, até chegar lá eu convenço ela. Y entonces yo dije, hasta que llegue el momento, yo la voy a E convencer. quando eu toquei no assunto, depois de já ter chegado na Itália, Entonces cuando yo toqué este asunto después de haber llegado a Italia, ela olhou para mim e falou, eu acho que você não orou a respeito. ella me miró y me dijo, yo creo que tú no hablaste al respecto. Porque se você tivesse falado com Deus, Porque si tú hubieses hablado con eu tenho Dios, certeza que ele teria te falado a mesma coisa que ele me falou, que é para falar sobre família. tengo la certeza de que Dios te iba a hablar lo mismo que me dijo que tenías que hablar acerca de E la olha que não familia. tinha orado mesmo. Y la verdad es que no había orado. Então eu fui orar, Entonces fui a orar, só para Deus me dar algo diferente, para eu esfregar na cara dela. solo para que Dios me pudiera dar algo diferente para poder esfregarle en la cara. E o Espírito Santo falou comigo, ele te trouxe aqui para falar de Y família. Espíritu Santo me dijo, yo te traje aquí para hablar de Eu familia. falei, o senhor vai ficar do lado dela. Y yo le dije, Dios, tú vas a terminar del lado de ella. E a primeira coisa que eu pensei, Y la primera cosa que yo pensé, vou pegar uma das muitos materiais que temos pronto. y dije, voy a tomar muchos de los materiales que ya tenemos Eu listos. pregava e ensinava muito sobre família. Y yo predicaba y hablaba mucho acerca de la familia. Tinha muito material sobre Y isso. tenía mucho material al respecto. Mas o senhor me disse, não, Pero el Señor me dijo, no, eu quero que você enxergue algo que você nunca viu. quiero que tú veas algo que nunca habías Foi visto. nesse dia que ele me levou a 1 Timóteo 5:8. Fue ese día que Dios me llevó a 1 Timoteo capítulo 5 Ele falou, versículo você 8. precisa entender por que fé e família estão tão conectados. Necesito que tú entiendas por qué fe y familia estén conectados. E a primeira coisa que Deus me chamou a atenção Y la primera cosa que Dios me llamó la atención é para o fato de que Deus se revela através de figuras familiares. es de que el hecho de que Dios se revela a través de figuras Ao longo de familiares. toda a Escritura você vai encontrar A lo isso. largo de toda la escritura ustedes van a encontrar Então, esto. quando Deus quer, por exemplo, explicar o amor dele, Entonces, por ejemplo, cuando Dios quiere explicar acerca de su amor, qual o exemplo que ele utiliza? ¿cuál es el ejemplo que él utiliza? Ele vai falar do amor de uma mãe. Él va a hablar acerca del amor de una madre.
E não existe nada que se compare ao amor de uma mãe. Y no existe nada que se compare al amor de una madre. Em Isaías, no capítulo 49, no verso 15, En Isaías capítulo 49, versículo 15, Deus diz que, ainda que uma mulher se esqueça do filho que mama, Ele diz, não tem jeito de eu me esquecer de vocês. la Biblia dice que en el versículo 15 se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre. Aunque olvide ella, yo nunca me olvidaré de ti. É difícil demais se achar uma mãe que esqueça do filho. Es muy difícil encontrar una madre que se olvide de su hijo. Mas de vez em quando tem uma ou outra mãe que a gente chama de desnaturada. Y de vez en cuando hay una que otra mamá que nosotros llamamos de una mamá antinatural. Agora, Deus está dizendo, se acontecer isso, que é quase um milagre, Y ahora lo que Dios está diciendo, si sucediera esto, que es algo prácticamente un milagro, o meu amor por vocês mi amor por ustedes é maior do que o amor de uma mãe. es mucho mayor que el amor de una Por que é que madre. Deus apelou para o amor de mãe? ¿Por qué Dios apeló al amor de una mamá? Porque não existe amor tão sacrificial, Porque no existe un amor tan sacrificial, tão intenso tan intenso como o de uma mãe. como el amor de una Eu madre. dizia para meus filhos, desde que eles eram pequenos, Yo le decía a mis hijos desde que ellos eran pequeños, eu dizia para eles, eu morreria por vocês. yo les decía, mira, yo moriría por Eu ti. levaria uma bala por vocês. Yo pondría mi pecho y llevaría una bala, tomaría una bala por ti. Só não faria o que a mãe de vocês faz. Solo que yo no haría todo lo que tu mamá hace por É ti. impossível acompanhar esse nível de entrega. Porque es imposible acompañar este nivel de entrega de las Mas quando Deus mamás. vai falar de cuidado, Pero cuando Dios va a hablar acerca de cuidado, Ele vai apelar para algo que instintivamente é muito forte no pai. entonces Él va a apelar a algo que es instintivamente muy fuerte en los papás. E Jesus pergunta, Y Jesús pregunta, qual de vocês é o pai? ¿quién de ustedes es el E padre? se o filho pedir pão, você vai dar uma pedra? Que si su hijo pidiera pan, le dieras una piedra. Se pedir peixe, vai dar um escorpião? Si Él te pidiera un pez, tú le dieras escorpión. E disse, vocês são maus, Y Jesús dijo, ustedes aún siendo malos, sabem dar boas coisas aos filhos. saben dar buenas cosas a sus hijos. Quanto mais o Pai Celestial Cuanto más el Padre não Celestial dará coisas boas no aos dará seus filhos. cosas buenas a sus hijos. Então, eu e você precisamos entender Entonces usted y yo necesitamos que Deus está entender apelando para a figura de provedor do Pai. que Dios está apelando a la figura de proveedor del Padre. E Ele diz, eu sou um provedor muito melhor do que qualquer pai terreno. Y Dios está diciendo, yo soy un proveedor mucho mayor que cualquier papá terrenal. Mas quando você fala dessa relação de pais e filhos, Pero cuando tú hablas acerca de esta relación entre tem padres que e lembrar hijos, de Hebreus 12 também. necesitamos recordarnos de Hebreos 12 también. Deus disse, vocês estão sem correção, não são filhos, são bastardos. Dios dice que ustedes que no son disciplinados no son hijos sino bastardos. Porque o pai corrige o filho a quem ama. Porque el padre corrige al hijo porque lo ama. E você vai vendo em todos os ângulos Y tú estás viendo, o podemos ver a lo largo de todos La relación los entre pais y ángulos, hijos. en la relación entre el padre y el hijo, Deus usando essas figuras para tentar se revelar. Dios utilizando estas figuras para intentar A revelarse. mesma coisa acontece quando falamos do casamento. Lo mismo sucede cuando nosotros hablamos acerca del Paulo matrimonio. em Efésios 5 fala que o marido deve amar a esposa como Cristo amou a igreja. En Efesios 5 Pablo habla que el marido tiene que amar a la mujer como Cristo amó la Porque iglesia. o amor de Jesus pela igreja é o padrão perfeito do amor que qualquer marido deveria ter. Porque el amor de Jesús por la iglesia es el patrón o el modelo a seguir que tiene que tener cualquier marido por su esposa. Quando você olha para o livro de Cantares de Salomão, Cuando nosotros vemos en el libro de Cantares de Salomón, você tem inevitavelmente uma alegoria profética que fala da relação amorosa de Cristo e a igreja. es una alegoría profética que habla acerca de la relación de Cristo con su Em iglesia. Isaías, no capítulo 62, En Isaías capítulo 62, no versículo 5, en el versículo 5, Deus também faz essa comparação. Dios también hace esta comparación y dice, pues como el joven se desposa con la virgen, se desposarán contigo tus hijos, y como el gozo del esposo con la esposa, así se gozará contigo el Dios tuyo. Deus está falando da mesma forma Dios está hablando de la misma manera que o esposo se regozija, se alegra com a esposa. que un esposo se regocija, se alegra con su O esposa. Senhor vai se alegrar com você. Es una emoción, una alegría. Ao longo de toda a Escritura, A lo largo de toda la não escritura, importa se falamos de relação de pais ou filhos, que cuando nosotros hablamos acerca de una relación entre padre e ou hijos, marido e mulher, con esposo y esposa, você vai achar o tempo todo Deus usando essas figuras. nosotros vamos a encontrar que todo el tiempo Dios utiliza estas figuras. E se você prestar atenção, Y si nosotros prestamos atención, enquanto lê e estuda a Bíblia, cuando leemos toda la Biblia, essas figuras são recorrentes e abundantes. estas figuras son recurrentes y Eu abundantes. nunca tinha prestado tanta atenção nisso até janeiro de 2005. Yo nunca había prestado tanta atención en esta situación hasta enero de 2005. Mas Deus me fez lembrar de uma situação envolvendo meu filho, Pero Dios me hizo recordar de una situación que viví con mi hijo, que com certeza não é diferente da situação dos pais com filhos de qualquer lugar do mundo. que estoy seguro que
que esta situación no es diferente con los hijos de cualquier parte del mundo. Eu sempre viajei muito para pregar o evangelho. Yo siempre viajé mucho para poder predicar el evangelio. Mas também porque morávamos longe dos nossos pais, eu e Kelly. Pero también nosotros vivíamos lejos de nuestros padres, de Kelly y de mí. Então, nessa ocasião, nós morávamos a 700 quilômetros de distância dos avós dos nossos filhos. Entonces, en esta ocasión, nosotros vivíamos a 700 kilómetros de los abuelos de nuestros hijos. Fizemos uma viagem de automóvel para ver a família. Nosotros hicimos un viaje de automóvil para ver a la E familia. eu sabia que levaria no mínimo 9 horas. Yo sabía que esto nos iba a tomar mínimo 9 horas. E eu comecei a me preparar emocionalmente para essa Y yo viagem. empecé a prepararme emocionalmente para este viaje. Porque eu sabia que, principalmente, meu filho, que era o mais velho, Yo sabía que principalmente mi hijo, que era el mayor, ele ia ficar fazendo aquela pergunta que todo filho faz para os pais quando sai. sabía que me iba a hacer la pregunta que el hijo hace a los padres siempre cuando están en viaje. Papai está chegando. Papá, ya estamos llegando. Quanto tempo falta? Papá, ¿cuánto tiempo falta? Falta muito. Papá, falta mucho. E eu pensei, eu tenho que estocar Y paciência. yo digo, Dios, dame paciencia. Eu preciso ser maduro. Necesito ser maduro. E eu juntei toda a paciência que eu Entonces, podia. yo junté toda la paciencia que pude juntar. Mas ela só durou 8 horas. Pero esta paciencia solamente duró 8 E a horas. viagem foi 9 horas. Y el viaje fue 9 horas. Então eu fui muito bem nas 8 horas. Entonces, yo lo hice muy bien en 8 Cada horas. vez que meu filho fazia a mesma pergunta, Todas las veces que mi hijo hacía la misma eu pregunta, colocava um sorriso fingido no rosto. yo ponía una sonrisa fingida Eu en mi rostro. respondia da forma mais respeitosa Y respondía possível. de la manera más respetuosa posible. Quando faltava 1 hora para a Pero gente cuando faltó 1 hora para poder llegar, E ele me pergunta, papai, quanto tempo falta? él me pregunta y me dice, papá, ¿cuánto tiempo falta? Eu fiz aquele esforço de novo. Y yo hice ese esfuerzo una vez más. Falta 1 hora, meu filho. Hijo, falta 1 hora. Ele sorri de volta para mim Y él sonrió de regreso para mí. e disse, muito obrigado. Y me papai. dijo, papá, muchas gracias. Foi nessa hora que eu perdi a Y paciência. fue en ese momento que yo perdí la paciencia. Eu falei, obrigado por quê? Y yo le dijo, hijo, oh, gracias, ¿por qué? Ele no banco de trás, minha esposa do lado assustaram. Él en el asiento de atrás se asustó y mi esposa que estaba a mi lado también. Ele falou, porque você me disse quanto tempo falta. Y mi hijo me dijo, porque tú me dijiste cuánto tiempo falta. Ele tinha 4 anos de idade. Él tenía 4 años de Eu edad. falei, por acaso você entende de tempo? Y yo le dije, ¿acaso tú entiendes acerca de tiempo? Você tem relógio? ¿Tienes un reloj? Não. No. Você sabe marcar tempo? ¿Sabes leer el reloj? No. Não. Você sabe quanto dura 1 hora? ¿Sabes cuánto dura 1 hora? Não. No. E você fica me perguntando, E tu- que mesmo que eu responda, você não entende. E finge que entende. Y tú me estás preguntando y por más que me preguntes, tú no entiendes de a qué se refiere la respuesta. Mas fica fingindo que entende. Pero tú estás fingiendo de que entiendes. Ele ficou assustado quando eu perdi a paciência. Entonces él se asustó cuando yo perdí la paciencia. Todo homem de Deus sabe que errou. Todo hombre de Dios sabe. Não só pelo testemunho do Espírito Santo e da consciência. Sabe que se equivocó no solamente por el testimonio del Espíritu Santo y no solamente por la conciencia, Mas pela forma como a mulher ora. sino que por la manera en que la mujer le mira. Minha mulher é muito sábia. Y mi mujer es muy sabia. Ela sabe não falar, Ella sabe no hablar, mas ela sabe como olhar. pero ella sabe cómo mirar. E quando eu percebo, Cuando yo lo percibo, ela não está me olhando com olhar de censura, ella no me está mirando con un mirar bonito. mas já, não é um olhar de censura e condenação, não. No es una mirada de censura o condenación, Mas já não está me olhando com cara de meu herói. pero ella ya no me está mirando como si yo fuera su héroe. E eu penso, Entonces yo pienso, mas eu só me arrependi parcialmente. pero yo solamente me arrepentí parcialmente. Pensei, não devia ter falado assim. Pensé, no debía haber hablado de esta Estava manera. silêncio no carro. Había un silencio en el Ninguém auto. falava nada. Nadie hablaba nada. E eu pensava, pelo menos vou ter um pouco de paz. Y yo decía, por lo menos ahora voy a tener algo de paz. Mas o silêncio foi durando tanto tempo Pero el silencio duró tanto tiempo que a paz começou a me incomodar. que la paz me empezó a incomodar. E eu comecei a dizer para Deus, Y yo empecé a decirle a Dios, talvez eu tenha errado. tal vez yo me haya equivocado. Talvez eu tenha exagerado. Tal vez haya exagerado. Talvez eu tenha que arrumar alguma coisa aqui. Tal vez yo tenga que arreglar algo que pasó E aquí. vou precisar da sua ajuda. Y Dios, voy a necesitar de tu ayuda. E foi nessa hora que eu tinha acabado de orar. Y fue en ese momento que yo terminé de orar, E meu filho resmungou alguma coisa lá do banco de trás. que mi hijo cuchicheó o dijo algo en la parte de Eu atrás. mal consegui ouvir, falei, o que é que você está falando? Yo apenas alcancé a escucharlo y le dije, hijo, ¿qué estás diciendo? Eu lembro que ele se ajeitou na cadeira, estufou o peito. Y me acuerdo que él se acomodó en la silla, levantó el pecho Falou, pai, eu sei que eu não tenho relógio. y me dijo, papá, yo sé que no tengo Eu não reloj, entendo do tempo e não sei marcar. que no entiendo acerca del tiempo y no sé cómo leerlo. E diz, mas fala sério. Y me dijo, pero papá, O senhor é um homem inteligente. papá, tú eres un hombre inteligente. O senhor
consegue arrumar outro jeito de me explicar o tempo que não seja pelo relógio. Yo sé que tú tienes la manera de poder explicarme del tiempo de una manera diferente a leer el reloj. Nesse momento, Kelly já está segurando o riso. En ese momento mi esposa está asegurando su sonrisa o su Está risada. me olhando com a cara de quero ver você sair dessa agora. Me está mirando con una cara de, quiero ver que ahora sí le puedas explicar a tu hijo acerca del tiempo. Eu penso, como é que você explica o tempo? Y entonces yo pienso, ¿cómo le explico acerca del tiempo Uma criança a un niño que não conhece que no conoce, o único marcador de tempo que a gente usa. que no conoce el reloj, que es el único marcador de tiempo que nosotros usamos? Eu fico pensando, Y yo entonces empiezo a pensar, será que existe outro meio ¿será que existe otra manera de eu entrar na cabecinha de dele, poder entrar en su usar cabeza, o mundinho pequeno das coisas que ele conhece poder ingresar a su mundo pequeño acerca de las cosas que él conoce e achar uma ampulheta emocional? Conhece a ampulheta, aquela do grão de areia? O relógio do grão de areia. y poder explicarle un reloj de arena? Falei, será que existe algum jeito? Y dije, ¿será que hay alguna manera de poder E de explicarle? repente me veio uma ideia. Entonces de repente me vino Eu creio una que idea foi Deus. y yo creo que fue Dios. Eu falei, filho, sabe aquele desenho Y tal? entonces yo le dije, hijo, ¿te acuerdas de ese dibujo animado que a ti tanto te gusta? Ele disse sim, Y él dijo, sí, papá, porque meus filhos, porque mis não hijos, diferente dos de vocês, que no son diferentes a los tinham suyos, a capacidade de assistir centenas de vezes os meus desenhos. tenían la capacidad de asistir los mismos dibujos miles de veces. Então, eu peguei um desenho cristão que ele via bastante. Entonces yo escogí un dibujo animado cristiano que él asistía muchas veces. E eu falei para ele, sabe aquele desenho tal? Y le dije, ¿tú conoces este dibujo animado? E ele disse sim. Y él me dijo, sí. Eu falei, imagina que você está assistindo o desenho. Y yo le dije, imagínate que tú estás viendo este dibujo. Está mais ou menos naquela parte que acontece isso, isso e isso. Y entonces ahorita estamos básicamente en esta parte donde sucede esto, esto y esto. Minha esposa olha para mim, Y entonces mi esposa me mira ela fala assim, menos, você foi muito y longe. me dijo, menos, tú fuiste muy allá. Aí eu falei, não, aquela parte que acontece isso. Entonces le dije, no en esta parte donde sucede esto. E minha esposa deu sinal que sim, Entonces mi esposa me dijo, sí, ahí. porque ela também era obrigada a ver muito junto. Porque ella también era obligada a poder ver este dibujo junto E con ele su fala, hijo. sei papai. Entonces mi hijo me dijo, sí, papá. Falei, daí Entonces le dije, desde esta é parte terminar o desenho. hasta terminar el dibujo É o animado tempo que falta para a gente chegar na es sua el avó. tiempo que falta para poder llegar a ver a tu abuelo. Você tinha que ver a cara de alegria Tú dele, tenías que ver la cara de alegría de a mi hijo, festa que ele fez. la fiesta que él hizo. Valeu, papai. Y dijo, ese es mi papá. O senhor arrumou um jeito de me explicar o tempo sem ser pelo relógio. Sabía que tú ibas a encontrar una manera de explicarme acerca del tiempo sin mencionar al reloj. Eu olho para minha esposa, Entonces yo le miro a mi esposa. ela já está me sorrindo com cara de meu herói de novo. Entonces ella ya está sonriendo una vez más con la cara de, este es mi héroe. Eu falei, meu Deus, eu arrumei tudo. Entonces yo dije, Dios mío, lo pude arreglar. E ainda vou ter paz. Y todavía va a haber paz en este auto. Mas, gente, só levou 10 minutos. Pero solo pasaron 10 minutos. E meu filho só mudou a pergunta. Entonces, pero mi hijo solamente cambió la pregunta. Pai, que parte do desenho está agora? Y me dijo, papá, ¿y ahora en qué parte del dibujo estamos? Eu tinha que ficar com um olho na estrada. Entonces tenía que explicarle una vez más. E com o outro olho eu tinha que ficar imaginando lá o desenho. Entonces tenía que explicarle mientras estaba mirando a la carretera y con otro ojo estaba viendo acerca de la parte del dibujo animado en la que Mas quando estábamos. nós saímos da estrada para entrar na cidade, Pero cuando nosotros salimos de la carretera para poder ingresar a la ciudad, e falei, e agora, papai? entonces mi hijo me dijo, ¿y ahora, papá? Eu falei, agora está subindo umas letrinhas brancas. Le dije, hijo, ahora están empezando a subir las letras Ele blancas. entendeu na hora que tinha terminado o desenho. Él entendió en ese momento de que había terminado el dibujo E ele animado. comemorou, dizendo, chegamos. Y él empezó a conmemorar y decir, llegamos. Não fazia muito tempo que isso tinha acontecido. No había sucedido mucho, o había pasado mucho tiempo desde este Quando suceso. Deus falou comigo, você lembra desse episódio? Cuando Dios me dijo, ¿tú te acuerdas de esta situación con tu hijo? Falei, lembro. Y yo le dije, sí, me acuerdo. E o Espírito Santo falou comigo. El Espíritu Santo habló conmigo. Eu tenho que fazer a mesma coisa com vocês o tempo todo. Yo tengo que hacer la misma cosa con ustedes todo el tiempo. A Bíblia diz que os pensamentos de Deus são mais altos que os nossos. La Biblia dice que los pensamientos de Dios son más altos que los Que o homem nuestros. natural não entende as coisas do Espírito e são loucura. El hombre natural no entiende las cosas del Espíritu y son Para que locura para Deus se él. faça entender, Para que Dios se pueda hacer entender. não adianta falar de coisas que nós não compreendemos. No sirve de que Él hable cosas que nosotros no entendemos. Então Deus diz assim, como você teve que usar um outro método diferente do relógio. Entonces Dios dijo, así como tú tuviste que utilizar un método diferente al Para del reloj conseguir explicar algo, para poder explicarle algo a tu hijo, eu tenho que fazer o mesmo com yo vocês o tengo tempo que hacer lo todo. mismo contigo todo el tiempo. Deus diz a diferença Dios dice, pero la diferencia entre eu e você entre tú y yo
é que quando você estava na frente do seu filho, es que cuando tú estabas al frente de tu hijo, você teve que improvisar. tú tuviste que improvisar. Deus diz, eu não trabalho com improviso. Pero Dios dice, yo no soy alguien que improvisa. Eu sou Deus presciente, Yo soy un Dios omnisciente que conhece todas as que coisas. conoce todas las cosas. Ele diz, todas as minhas ilustrações Entonces Él me dijo, todas mis ilustraciones foram previamente planejadas. fueron previamente planeadas. E nessa hora, Y en ese momento, ele faz a pergunta, Él me hizo la siguiente o pregunta. que você acha ¿Qué es lo que tú piensas? que eu usei tantas figuras familiares para me revelar? ¿Por qué tú piensas que yo utilicé diferentes figuras familiares para poder darme a conocer? Então preste atenção, Entonces presta atención. a família La familia deveria ser parte de um sistema de valores forma parte de un sistema de valores que Deus usa para se revelar a nós. que Dios utiliza para revelarse a nosotros. Agora, o que acontece Ahora, ¿qué es lo que sucede quando nossa visão familiar é deturpada? cuando nuestra visión familiar es trastornada? Nós temos uma lente da revelação de Deus comprometida. Nosotros tenemos que la lente de la visión de Dios entonces se E nós compromete. passamos a ter uma caricatura, uma distorção de quem Deus é e não uma revelação exata. Entonces nosotros empezamos a tener una caricatura o una distorsión de quién es Dios, pero eso no es Dios. Entender o plano de Deus para a família. Entender el plan de Dios para la Não é familia. apenas para que a gente seja feliz dentro de casa. Es para que no es solamente para que nosotros seamos É muito felices, maior do que isso. es mucho mayor que É esto. para que a nossa relação com Deus seja eficaz. Es para que nuestra relación con Dios sea E eficaz. nós precisamos mexer no cerne da questão. Entonces nosotros necesitamos involucrarnos un poco en esta situación. Além da família terrena, Además de la familia a terrenal, Bíblia enfatiza uma família celestial. la Biblia enfatiza acerca de una familia celestial. Em Efésios 2:19, En Efesios capítulo 2, verso Paulo 19. diz que nós somos concidadãos dos santos La Biblia dice que nosotros somos conciudadanos de los santos e membros da família de Deus. y miembros de la familia de Dios. Deus tem uma família. Dios tiene una E familia nós somos parte da y sua nosotros família. somos parte de esa Em familia. Efésios, no capítulo 3, En Efesios capítulo 3, o apóstolo Paulo diz que ele se punha de joelhos diante do Pai. el apóstol Pablo dice que él se arrodilla delante del Padre. Ele não apenas chama Deus de Pai, Él no llama solamente a Dios de papá, mas ele diz que ele se ajoelhava diante do Pai pero él dice que él se arrodillaba delante del Padre. e diz de quem toma nome toda comecei a falar espanhol. De quem toma nome toda a família nos céus e na terra. Y dice de quien toma nombre toda familia en los cielos y en la tierra. Deus tem uma família Dios tiene una familia nos céus en los cielos e na terra. y en la tierra. E o que é essa família? ¿Y cuál es esta familia? Durante muito tempo, Durante mucho tiempo eu imaginava a família de Deus assim. imaginaba a la familia de Dios de la siguiente manera. Deus é o Pai Dios es el Padre e o resto de nós, y el resto de seus nosotros, filhos, sus hijos, estamos divididos numa casa de 2 andares. estamos divididos en una casa de 2 pisos. A família da terra, La familia de la tierra en el primer familia piso, do céu. la familia del cielo en el A segundo piso, família da terra, la familia de la tierra, somos nós os filhos que ainda estamos por aqui. que somos nosotros los hijos que todavía estamos por A aquí. família do andar de cima La familia del segundo piso são aqueles que já partiram para a eternidade. son aquellos que ya partieron a la Eu eternidad. imaginava aquele monte de criança feliz correndo, pulando e brincando na casa. Y yo me imaginaba esa gran cantidad de niños que jugaban en la casa. E Deus como pai dessa família. Y a Dios como padre de esta familia. Mas nesse dia de janeiro de 2005, Pero en este día de enero de 2005, o Espírito Santo me perguntou: el Espíritu Santo me preguntó, quando foi que você formou sua família? ¿cuándo fue que tú formaste a tu familia? Eu respondi dando a data do meu casamento, Y yo le respondí con la fecha de mi matrimonio, no dia 3 de novembro el día de 3 de noviembre de 1995, de uma 1995, sexta-feira à noite, un viernes en la noche, perto de umas 9:30 da noite, cerca de antes más o das menos 10, las 9:30, 10 de la noche. chegou a parte da cerimônia. Llegó la parte de la ceremonia Eu fiz os juramentos e minha esposa também. que yo hice mis juramentos y mi esposa también. Falei para Deus, ali se cumpriu a escritura. Yo le dije, Dios, en ese momento se cumplió la Nós escritura. deixamos os nossos pais que nos abençoavam Nosotros dejamos a nuestros padres que nos bendecían e formamos a nossa própria y família. formamos nuestra propia familia. E o Espírito Santo perguntou: e os filhos? Y el Espíritu Santo me preguntó, ¿y tus hijos? Falei: os filhos vieram depois. Yo le dije, bueno, los hijos vinieron después. Israel nasceu 2 anos e meio depois do casamento. Israel nació 2 años y medio después del matrimonio. A Lissa, minha caçula, nasceu 3 anos depois do Israel. Lisa, la menor, nació 3 años después de Israel. E Deus me disse: você não passou a ter uma família quando os filhos nasceram? Y Dios me dijo, tú no empezaste a tener una familia cuando tus hijos nacieron. Falei: não. Y le dije, no. Os filhos são um aumento da família. Yo le dije, los hijos son un aumento de la familia. Uma família que foi criada antes da existência Una deles. familia que fue creada antes de la Quando eu existencia. formei o meu matrimônio com a Kelly, Cuando formé mi matrimonio con Kelly,
E esse é o plano de Deus. Y este es el plan de Dios. Que os filhos sejam gerados Que los hijos sean generados debaixo da proteção do casamento. debajo de la protección del matrimonio. Infelizmente, tem Infelizmente, muita gente hoje mesmo dentro da igreja. hay mucha gente hoy, aún dentro de la Primeiro iglesia, fazendo filho para querer casar depois. que primero tienen hijos y después se quieren casar. Mas a ordem de Deus não é Pero essa. la orden de Dios no es esta. Primeiro se casa, Primero te casas, se forma a família, formas la familia, os filhos virão depois. los hijos vendrán Eles después. serão o aumento de uma família já existente. Y ellos, los hijos, van a ser el aumento de una familia ya existente. Deus me disse, se você entende isso sobre a sua Y família, Dios me dijo, tú entiendes muy bien esto acerca de tu familia. por que é que você não entende o mesmo da minha? Entonces, ¿por qué no entiendes de la misma manera acerca de mi familia? Pela primeira vez eu me dei conta Y por la primera vez yo entendí que a família de Deus que la familia de Dios já existia ya existía antes de nós, os filhos, sermos criados. antes de que nuestros hijos sean creados. Nós somos apenas o aumento da família. Nosotros solo somos el aumento de la familia. Então preste atenção. Entonces presta atención. Mistério bíblico da Trindade. El misterio bíblico de la Trinidad, Pai, Filho e Espírito Santo. Padre, Hijo, Espíritu Santo, É o mais perfeito modelo es el modelo más perfecto de uma família. de una familia. Distribuição de tarefas, Distribución de tareas, funções, funciones, a maneira como um elogia, promove e ama o outro. la manera que uno elogia y promueve al otro. Tudo que você encontra na Trindade Todo lo que tú encuentras en la Trinidad reflete perfeito modelo de família. refleja un modelo perfecto de la familia. Agora, quando eu falo disso, Ahora, cuando yo hablo al respecto, vejo uma reação no rosto de muita gente. yo veo la reacción en el rostro de varias Eu personas. sei que o que muitos estão Y pensando, yo sé lo que muchos ya están pensando. mas alguns me deixam saber isso perguntando. Pero algunos ya me lo dicen y me preguntan. Vários deles. Varios de ellos. Espera aí, pastor. A ver, pastor. Se Deus é o Pai Si Dios es el Padre e Jesus é o Filho, y Jesús es el Hijo, então o Espírito Santo é a mãe. entonces el Espíritu Santo es la mamá. Eu falei, olha, E eu lhe dije, mira, seu problema Tu problema e o de muitos de nós y de muchos de nosotros é que nós estamos tentando entender a família celestial es que nosotros estamos intentando entender la familia celestial a partir da terrena. a partir de la familia terrenal. Só que a família terrena Solo que la familia terrenal é uma réplica incompleta es una réplica incompleta e imperfeita e imperfecta da família de celestial. la familia celestial. Quando a Bíblia fala do plano espiritual, Cuando la Biblia habla acerca del plan espiritual, Paulo diz que em Cristo não há homem nem mulher. Pablo dice que en Cristo no hay hombre ni mujer. Jesus disse, no céu não se casa, não se dá em casamento. Jesús dijo, en el cielo no se casan ni se dan en casamiento. Não haverá reprodução lá. No va a haber reproducción allá. Então, alguns desses conceitos Entonces, algunos de estos conceptos são meramente terrenos. que son meramente terrenales. E é difícil você olhar daqui para lá e encontrar reprodução disso. Y es muy difícil poder ver que allá en los cielos nosotros vamos a reproducir lo que estamos haciendo aquí en la tierra. Pero Se você fizer uma análise inversa si nosotros hacemos un análisis inverso e avaliar a partir da perspectiva da família celestial, y evaluar a partir de la perspectiva de la familia celestial, procurar similaridades na família terrena, buscar similaridades o similitudes en la familia terrenal, então você vai encontrar. entonces nosotros vamos a empezar a A encontrar. Bíblia não chama o Espírito Santo de mãe. La Biblia no habla o no llama al Espíritu Santo de madre. Mas na família eterna, Pero celestial, en la familia eterna, en la familia celestial, quem é o responsável pela gestação da vida? ¿quién es el responsable de la gestación de la vida? Gênesis 1. Génesis 1. O Espírito se movia sobre a Entonces face el das águas. Espíritu Santo se movía sobre la faz de Antes las da palavra aguas da criação ser liberada. y soltó la palabra para que la creación sea Ele está formada. preparando o ambiente, o terreno, e é ele que vai agir sobre a palavra. El Espíritu Santo está preparando el terreno y el ambiente para que la palabra Quando o pueda anjo dar Gabriel vida. aparece a Maria na anunciação, Entonces cuando el ángel Gabriel aparece a María en el e momento ele vem de trazer a palavra de Deus, y viene a traer la palabra de e Dios diz: o Espírito Santo te envolverá com a sua sombra. y le dice el Espíritu Santo te va a envolver con su O sombra. poder do Altíssimo. El poder del Altísimo Quem é responsável pela gestação da vida na família celestial? es responsable por la gestación de la vida en la familia O celestial. Espírito Santo. El Espíritu Santo. Quem é responsável por isso na família terrena? ¿Quién es responsable por esta gestación en la familia terrenal? A mãe. La madre. Quem é o responsável pela consolação na família ¿Quién es terrena? el responsable por la consolación de la O familia? Espírito Santo foi chamado de o Consolador. El Espíritu Santo fue llamado del Consolador. É a fonte de consolo na família ¿Quién terrena. es la fuente de consolación en la familia Não terrenal? sei aqui na Bolívia, No sé aquí en Bolivia, mas no Brasil as Pero- crianças já choram chamando a mãe. pero, Mãe! pero los niños en Brasil lloran ya llamando a la mamá. ¡Mamá! Eu lembro de uma ocasião que meu filho caiu. Me acuerdo una vez que mi hijo se cayó E eu corri para acudir-lo, socorrê-lo. y yo corrí para poder ayudarlo, para poder Ele rescatarlo. me driblou, esquivou de mim e correu para a mãe que estava Entonces mais él me longe. esquivó y fue y corrió con su mamá. E eu fiquei todo ofendido. Y yo me ofendí.
Porque às vezes nós, os pais, somos mais imaturos que os filhos. Porque a veces nosotros los padres somos más inmaduros que los hijos. E eu fiquei falando para Kelly, minha esposa. Y entonces yo le dije a mi esposa Kelly, Foi eu que vi primeiro. yo fui el que llegó primero. Fui eu que ofereci ajuda. Fui yo quien le ofreció la ayuda. Por que é que ele correu pro seu ¿Por colo? qué fue que él corrió a tus brazos? E minha esposa olha para mim. Y mi esposa me mira y me dice, Por que será? ¿por qué será? Aí diz, vocês pais não entendem nada de consolo. Y me dijo, ustedes padres no entienden nada de A consuelo. primeira coisa que pai faz quando o filho machuca La primera cosa que hace cuando un padre ve a su hijo llorar é dar sermão nele. es darle un sermón. Minha esposa olhou para mim e disse, quando alguém está morrendo afogado, Entonces mi esposa me dijo, cuando alguien está muriendo ahogado, não é hora de dar sermão porque é que ele não aprendeu a nadar. no es el momento de darle un sermón del por qué él no aprendió a nadar. É de você jogar a boia e o socorro. Es el momento de lanzarle un salvavidas. Depois talvez você possa conversar sobre o resto. Después tal vez tú puedas hablar y platicar acerca del sermón. E a verdade é que ninguém consola como a mãe. Y la verdad es que nadie, o el hombre no consuela tan bien como la mujer. Então, quando você olha para a família terrena, Entonces cuando nosotros miramos a la familia terrenal, você vai ver similaridades vamos a ver similitudes da obra do Espírito Santo en la obra del Espíritu Santo se reproduz nos papéis que foram dados à mãe. que se reproducen en los papeles que fueron dados a la Eu mamá. não vou fazer análise inversa e chamar o Espírito Santo de mãe. Yo no voy a hacer el análisis inverso y llamar al Espíritu Se Santo você de olhar mamá. para a mãe, Pero si tú miras a la mamá, vai perceber que ela tem funções similares na família terrena. vas a percibir que tiene funciones similares en la O familia Espírito terrenal Santo tem na família que terrena. el Espíritu Santo tiene en la familia Agora celestial. preste atenção. Ahora presta atención. Eu vou falar só estatística Yo voy a hablar solamente acerca de estadísticas, de alguém que está há mais de 30 anos no pastorado. de alguien que ya está más de 30 años en el pastorado. Todo crente que eu conheci Todo creyente que yo ya conocí tem problemas de relacionamento com a mãe. tiene problemas de relación con la madre. Ele tem dificuldade de relacionamento com o Espírito Santo. Entonces tiene problemas de relación con el Espíritu Santo. Todo crente Todo creyente teve dificuldade de relacionamento com o pai terreno. que tiene un problema de relación con su padre terrenal Tem dificuldade com a figura paterna. tiene dificultad con la Padre. tiene dificultad con la figura celestial del E Padre. aonde isso nos leva para a gente terminar e concluir de forma ¿Y prática? a dónde nos lleva esto para que nosotros podamos concluir el día de hoy? Aquele janeiro de 2005 na Itália. Aquel enero de 2005 en Italia, Deus me disse, eu não quero que você pregue apenas restauração familiar. Dios me dijo, yo no quiero que tú prediques solamente acerca de restauración familiar. Deus disse, eu quero que você pregue a restauração da visão familiar. Dios me dijo que yo quiero que tú prediques acerca de la restauración de la visión familiar. Eu falei, qual a diferença? Y yo le dije, Dios, ¿cuál es la diferencia? O Senhor me disse, a diferença é enorme. Y Dios me dijo, la diferencia es enorme. O Senhor diz, há famílias que não podem mais ser restauradas. Me dijo, las familias ya no pueden ser Eu falei, o restauradas. Senhor não pode falar isso, o Senhor é o Deus Y Todo-Poderoso. yo le dije, Dios, tú eres el Dios Todopoderoso, ¿cómo me Como dices que una tem cosa de família que não esas? pode mais ser restaurada? ¿Cómo me puedes decir que las familias ya no pueden ser restauradas? O Senhor me disse, alguém que teve problema com o pai ou a mãe, Y el Señor me dijo, alguien que tuvo problema con su padre o con su madre, e os pais já morreram, y los padres ya murieron, não há mais nada que possa ser feito. no hay nada más que se pueda hacer. No coração, sim. En el corazón sí, No relacionamento, não. en la relación con esos papás muertos no. Alguém que se converteu Alguien que se convirtió no segundo ou terceiro casamento en el segundo o tercer matrimonio não pode voltar e restaurar tudo que teve. no puede regresar y restaurar todos los otros matrimonios. Há certas coisas Hay ciertas que cosas não poderão mais ser restauradas. que no podrán ser más restauradas. Mas Pero a visão de família, la visión de la familia, que chega toda deturpada, que quando alguém se converte, llega muy trastornada cuando alguien se convierte, ela precisa ser restaurada. necesita ser restaurada. E Deus me disse, Y Dios me dijo, pare de pregar casamento deja de predicar acerca del só para matrimonio os casados. solamente para los casados. Para de pregar criação de filhos Deja de predicar acerca de criar a los hijos só para os pais. solamente para los padres. Todos Todos devem saber deben saber tudo o que minha palavra diz sobre família. todo lo que mi palabra habla acerca de familia. Porque mesmo que você não vá usar isso de forma prática na sua família, Porque aunque tú no vayas a utilizar esto de manera práctica en tu o familia, paralelo vai afetar o seu relacionamento com Deus. el paralelo va a afectar a tu relación con Dios. É impressionante como as pessoas trazem marcas. Es impresionante cómo las personas tienen huellas, tienen marcas. Por exemplo, Por ejemplo, esses 30 anos de en ministério, estos 30 años de ministerio, eu prego muito sobre fé. yo predico mucho acerca de la fe. E eu encontro alguns crentes, Y yo encuentro a algunos eu creyentes apelidei eles de incrédulos crônicos. que yo les di el apodo de creyentes incrédulos. O
que eles têm uma dificuldade enorme de acreditar. Porque ellos tienen una dificultad enorme de poder Você creer. está lá pregando. Yo estaba ahí predicando. Deus disse, Dios dice, nunca te deixarei, nunca te dejaré, jamais te abandonarei. jamás te abandonaré. Eles estão te olhando com aquela cara de eu vou voar. Y ellos están mirando con aquella cara de, yo voy a volar. Esses, Pero irmãos, estos hermanos, sei, ya sé, inconsciente. inconscientemente, Sabe o que eles estão pensando? ¿saben lo que ellos están pensando? Já ouvi essa história antes. Yo ya escuché esta historia antes. Por estatística, Por estadística, praticamente 100% prácticamente el 100%, dos clientes que tinham maior problema de incredulidade com os quais eu tive que lidar. aquellos creyentes que tenían mayor problemas de relación con el papá son los que no tienen papá. Cresceram num ambiente de abandono Crecieron en un ambiente de abandono e não conseguem acreditar que Deus não os y abandona. no pueden o no logran creer de que Porque Dios no abandona. terrena Porque la familia Se terrenal torna filtro, se convierte en un filtro, uma lente, una lente através da qual nós olhamos a través de para la Deus. cual nosotros miramos a Dios. Se não houver restauração da visão familiar, Y si no hay la restauración de la visión familiar, mesmo que não se mude tudo na família, aunque no se cambie todo en la familia, nossa relação com Deus será comprometida. nuestra relación con Dios va a ser comprometida. Os primeiros anos do meu ministério, En los primeros años de mi ministerio, eu tive uma experiência inesquecível. yo tuve una experiencia inolvidable. Estávamos num período do louvor e adoração. Estamos en un periodo de adoración E o Espírito Santo fala comigo. y el Espíritu Santo me dice, Saia do seu lugar agora. sal de tu lugar ahora, Vá até o fundo da igreja ve al fondo de la iglesia e dá um abraço. y da O un irmão abrazo fulano de tal, ele me en disse o nome. fulano de tal. Me dijo el nombre Eu olhei de longe, y yo miré de lejos. ele estava bem no fundo da igreja. Él estaba hasta atrás de la iglesia. Su prédio não era tão largo, mas era bem comprido. La iglesia en aquel entonces no era muy ancho, era un poco más largo. Mas eu conseguia vê-lo de longe porque ele era maior do que a maioria das pessoas. Pero yo podía verlo desde lejos porque era un poco más alto del promedio de las Na personas. cabeça eu começo a pensar, Y en mi cabeza yo empiezo a pensar, isso não é hora de abraçar. esta no es el momento de abrazar. A gente tem hora para isso. Nosotros tenemos un momento para hacerlo. É quando chega, Es cuando llegamos, quando vamos embora, es cuando nos vamos, ou quando o líder de louvor num cântico de comunhão fala, o cuando tenemos el canto o ese himno de comunión cuando todos nos empezamos a quando abrazar, alguém está fazendo a recepção e Ou quando- pede interação. o cuando alguien está haciendo la recepción y pide que saludemos al hermano de la derecha, de la Essa izquierda. hora não é hora de abraçar. Pero ahorita no es un momento de poder abrazar. Por que eu tenho que fazer isso agora? Dios, ¿por qué tengo que hacerlo en este momento? Penso, deve ser coisa da minha Y cabeça. yo digo, bueno, esto debe ser algo que está en mi Volto a cabeza. adorar. Entonces voy a seguir adorando. O Espírito Santo fala comigo de novo. Y el Espíritu Santo me dijo de nuevo, Vá até o fulano de tal ve hasta el fulano de tal, e vá dar um abraço nele agora. ve y dale un abrazo ahora. Eu falei, Deus, Yo le dije, Dios, o Senhor conhece seu povo. tú conoces a tu pueblo. O Senhor sabe que as ovelhas do seu rebanho são ciumentas. Sabes que las ovejas de tus rebaños son celosas. Eu vou daqui lá no fundo. Yo voy a ir hasta allá al fondo. Abraço um só e mais ninguém. Abrazo a solamente a uno y a nadie más. Amanhã Mañana tem um monte de gente chateada. muchos de los hermanos se van a Eu ele não veio molestar. abraçar. Y yo me van a decir, a mí no me Eu abrazó. pensei, isso não é coisa de Deus, isso é coisa do Y yo Satanás. dije, esto no es cosa de Dios, es Eu falei, Satanás. sai da minha cabeça. Y yo dije, sal de mi cabeza. Eu falei, eu vou continuar aqui adorando. Y dije, yo voy a seguir aquí adorando. O Espírito Santo fala comigo a Y terceira el vez. Espíritu Santo me lo vuelve a decir una tercera vez. Do seu lugar. Sal de tu lugar Vai dar um abraço no y fulano. ve a dar un abrazo a fulano de tal. Eu falo para Deus, Deus, Y yo le digo, se Dios, for você mesmo, si realmente eres tú, o Senhor sabe que nós, os homens, tú sabes que nosotros los hombres somos que nem as mulheres dado a tão afeto assim. no somos como las mujeres que les gusta dar afecto y abrazarse entre Eu ellas. falei, até ele vai estranhar eu aparecer do nada lá sem motivo dar um abraço. Yo le dije, hasta él va a encontrar raro el momento de que yo llegue, aparezca y le dé un abrazo. O Espírito Santo diz, apenas me obedeça. Y el Espíritu Santo me dijo, solamente Sim, obedece. Senhor. Sí, Señor. Saí e fui até o lugar onde ele estava. Salí y fui hasta el lugar donde él estaba. Ele estava de olhos fechados. Él estaba con los ojos cerrados. Eu percebia pelo movimento dos Y lábios. yo percibía por los movimientos de sus Ele labios não estava cantando. que él no estaba cantando. Não batia o movimento da boca com o da música. No había un movimiento de la boca que concordaba con las canciones que estábamos cantando. Me parecia que ele estava orando. Me parecía que él estaba orando. Então, quando me pareceu que o último movimento da boca foi um amém, Entonces cuando vi que el último movimiento de la boca hacía referencia a un ele amén, parou de falar. entonces y vi que él dejó de hablar, Eu cutuquei ele com a mão. entonces yo lo toqué con la mano Ele já me olhou. assustado. y él me miró asustado. Eu falei, olha, pode parecer Y estranho, yo le dije, mira, puede ser que parezca extraño para ti, mas Deus me mandou aqui para te dar um abraço. pero Dios me mandó aquí para darte un abrazo. Já que estava ali, Y entonces ya que estaba ahí, dei um abraço apertado. le di un abrazo bien fuerte en él. Mas pensa num abraço que não acabava mais. Pero imagínate un abrazo que nunca terminaba. O meu acabou. El mío terminó, O dele é que não terminava. pero de él no terminaba. Virou um abraço unilateral. Se convirtió en un abrazo unilateral. Ele não me soltava mais. Él no me soltaba.
Mas não era só que ele me segurava. Pero no era solamente que él me abrazaba Começou a fuerte. chorar. Él empezó a llorar. Mas não era um choro qualquer. Pero no era cualquier Era lloro. um choro alto, escandaloso. Era un lloro alto, escandaloso. E eu que queria que a manobra fosse rápida e discreta. Y yo que quería que la maniobra sea rápida y Agora está discreta. todo mundo olhando. Ahora todo el mundo está empezando a mirarnos E a ahí. minha vontade de dizer, é ele, não sou eu. Y yo quería decir, es él, no soy yo. Então eu terminava meu abraço, Entonces yo terminé mi abrazo, ele não terminava o dele. pero él no terminaba. Então eu dava outro. Entonces otra vez le daba otro abrazo. Terminava o meu segundo abraço, Terminaba mi segundo abrazo, não terminava o no dele, eu dava terminaba de outro. él, entonces yo le daba otro abrazo. Eu já nem sabia mais o que fazer. Yo no sabía ya qué tenía que hacer. Ele começou a urrar e gritar. Entonces él empezó a gritar. Chorou tanto Lloró tanto que babou tudo na minha camisa, pastor que Felipe. babió toda mi camisa de ese momento. E eu estou desconfortável sem entender nada Y daquilo. yo estoy muy incómodo sin entender qué es lo que está sucediendo. Finalmente ele se recompôs. Cuando él finalmente se compuso, E eu perguntei para ele o que aconteceu. yo le pregunto qué sucedió. Ele disse, pastor, o senhor sabe que eu tenho uma dificuldade enorme Y me dijo, pastor, tú sabes que yo tengo una dificultad enorme quando vocês chamam Deus de Pai. cuando ustedes llaman a Dios de Padre. Ele diz, é sempre difícil para mim. Él dijo, es siempre difícil para mí. Vocês fazem isso o tempo todo. Ustedes hacen esto todo el tiempo. Ele falou, eu estava aqui no louvor e adoração. Y dijo, yo estaba aquí adorando Pastor, a estava lá Dios. nas galáxias. Pastor, yo estaba en las Eu estava galaxias. aproveitando aqui. Yo estaba aprovechando ese momento. E o líder de louvor disse, sobe agora no colo do seu papai. Y entonces en ese momento aquella persona que estaba presidiendo dijo, ahora sube a los brazos de Foi papá. como jogar um balde d'água fria. Entonces fue como si me hubiesen lanzado un balde de agua Eu estava fría. lá nas galáxias, Yo voltei estaba lá, ya en las galaxias y ¡vum! Me trajeron a la Estragó tierra. Arruinaron todo. Eu interrompi ele. Entonces yo le interrumpí Falei, você não teve pai? y le dije, tú no tuviste papá. Porque esse é o tipo de comportamento de quem não teve pai. Porque este es un tipo clásico de comportamiento de aquel que Dijo, no "No, tiene pastor, papá". yo tive Y él pai. me dijo, no, yo sí tuve papá. O pai botou comida na mesa, Papá me dio comida todos los vestiu días. o corpo meu e dos meus irmãos. Me dio ropa, nos vistió a mí y a mis hermanos. Na verdade, nos deu um teto sobre a cabeça. Bueno, de verdad, mi papá nos dio un techo donde podíamos Nem de dormir. longe foi essa figura carinhosa que vocês tentam falar de pai. Pero ni de cerca fue esa figura cariñosa que ustedes hablan de Dios como figura de Eu papá. nunca ouvi um elogio do meu pai. Él me dijo, yo nunca escuché un elogio de mi papá. Nunca ouvi uma declaração de amor. do meu Nunca pai. escuché una declaración de amor de mi papá. Contato físico El contacto físico era só as surras que Era- eram injustas e abusivas. era solamente la huasca, que eran injustas y agresivas. Ele diz, eu nunca ganhei um abraço do meu pai. Y él me dijo, yo nunca gané un abrazo de mi papá. Mas quando eu vi o mal que me fez ouvir aquela frase, Pero yo cuando vi el mal que me hizo escuchar esa frase de la persona que estaba eu comecei a presidiendo, orar. yo empecé a orar. Eu falei, Deus, Y yo dije, Dios, se é tão importante Se entender es- como pai, si es tan importante entenderte como un papá, eu quero entender. yo quiero entender. Mas alguma coisa tem que mudar em mim. Pero hay algo que tiene que cambiar en mí. Porque eu sempre te olho com a lente do pai que eu tive. Porque yo siempre te miro con el lente del papá que tuve. Então, talvez, Entonces, tal vez, se o Senhor quer que eu te enxergue como pai, si tú quieres, Dios, que te mire como un papá, o Senhor tem que mostrar que o Senhor é um pai diferente do pai que tú eu tienes tive. que mostrarme que eres un padre diferente al papá que tuve. E eu quero te desafiar a fazer isso Y, hoje. Dios, y el día de hoy les quiero desafiar a ustedes que lo puedan hacer. Ele falou, eu nunca tive um abraço de pai. Él dijo, yo nunca tuve un abrazo de papá. Eu quero que o Senhor venha me dar um Y yo abraço quiero de que pai. tú, Dios, vengas y me des un abrazo. Enquanto ele estava orando, Y cuando él estaba ele falou, orando, não, estou pedindo demais. y entonces dijo, no, la verdad yo estoy pidiendo más. Evangelizar, que é tão importante. A evangelizar, que es tan O importante. Senhor não faz em pessoa, delegou, terceirizou isso para a igreja. No lo hiciste en persona, delegaste y lo hiciste para la iglesia. Então, não vou pedir que o Senhor venha em pessoa. Entonces yo no voy a pedir que tú, pastor, vengas de Mas se o Senhor persona. mandar alguém aqui, Yo solo te pido que mandes a alguien aquí dizendo que foi mandado pelo Senhor como representante seu para me dar o seu abraço, diciendo que fue mandado por ti, Dios, para que venga y me dé un eu vou abrazo. receber isso como teu sinal. Entonces yo voy a recibir este abrazo como tu Na señal, hora Dios. que ele falou o amém da oração, En el momento que él dijo el foi o amén en la momento oración, exato que eu cutuquei ele. fue el momento exacto cuando Ele yo falou para mim, toqué eu su nem sei brazo. como o Senhor chegou tão depressa. Y él me dijo, pastor, yo no sé ni en qué momento tú llegaste tan rápido hasta donde Você não estaba sabe yo. o trabalho que eu dei para Deus antes de vir te Y dar o entonces abraço. yo le dije, tú ni te imaginas todo el trabajo que di a Dios para poder venir Deus hasta aquí. começou a falar comigo antes de você orar, porque ele sabia a hora que você ia orar. Dios empezó a trabajar mucho antes conmigo porque él sabía el momento que tú ibas a terminar tu oración. Ele falou, pastor, Y él me dijo, pastor, eu cresci na roça, na fazenda. yo crecí en el campo. E ele falou assim, Y él me dijo, tem uma coisa que é assustadora, é a gente arrancar raízes.
Hay algo que es muy asustador, que es el momento cuando nosotros Não arrancamos la precisa ser raíz. uma árvore grande. No necesita ser un árbol muy grande. Estou falando de arbustos. Nosotros estamos hablando de Alguns arbustos. deles, às vezes, a gente tinha que arrancar puxando com o trator. Son arbustos que a veces nosotros, para poder sacar hasta la raíz, Ele vai necesitamos la ayuda del arrebentando a terra, tractor. o solo, Y va a uma mover distância toda la maior tierra, do que todo el você imagina. suelo, a una distancia mayor de lo que te puedes Aquelas raíces imaginar. espalham muito. Porque esas raíces empiezan a esparcir mucho. Eu falei, por que é que você está me falando isso? Yo le dije, ¿por qué tú me estás contando esto? Ele falou, E o me senhor dijo- viu que eu chorei e gritei. Me dijo, Señor, pastor, tú viste que yo lloré y grité. Porque uma coisa foi o senhor me dar o abraço. Porque una cosa es que usted me dé un abrazo. Que ele era o sinal que eu precisava. Esa era la señal que yo necesitaba. Mas depois do abraço, Pero después del abrazo, foi como se uma mão entrasse dentro do meu coração. como si una mano entrara dentro de mi corazón Começasse a puxar raízes y, de amargo, y empezar a sacar raíces de amargura, de rejeição. de rechazo. Ele falou, eu chorei e gritei. Y él me dijo, yo lloré y grité. Porque ele falou, doeu como nunca. Porque él dijo, dolió como nunca. Mas agora não tem mais dor. Pero ahora ya no hay más dolor. E diz, e nesse exato momento, Y él dijo, en este exacto momento, eu consigo olhar para Deus yo puedo mirar a Dios e entender que Ele é um pai diferente y, do pai que eu tive. y entender que él es un padre diferente al padre que yo tuve. Por que eu estou te contando isso? ¿Por qué yo te estoy contando esto? Que Deus mudou a visão familiar. Porque Dios cambió la visión familiar. Algo que eu tenho entendido sobre Deus. Algo que yo he entendido acerca de Dios Que Ele quer preencher nossas lacunas familiares. es que Él quiere llenar nuestros vacíos familiares. Do que eu estou falando? ¿Y a qué me refiero con No esto? Salmo 68:5, En el Salmo 68:5, Deus se revela como pai dos órfãos. Dios se revela como el padre de los Ele huérfanos. está dizendo, você é órfão. Y Él está diciendo, tú eres huérfano. Você que não teve um pai. Tú que no tuviste un papá, Eu quero ser o seu pai. yo quiero ser tu papá. Eu quero preencher essa lacuna emocional. Quiero llenar ese vacío emocional. Eu quero te dar algo Quiero darte algo que você nunca teve. que tú no has tenido. No Salmo 27:10, En el Salmos 27:10, o la Biblia salmista dice, afirma: el salmista afirma, aunque mi padre y mi madre me dejaran, con todo Jehová me recogerá. na família terrena, En la familia terrenal, nós vamos lidar com falhas. Nós vamos lidar com falhas. nosotros vamos a tener que trabajar con las Porque ela é fallas. imperfeita. Porque la familia es imperfecta, Mas na família celestial, pero la familia celestial, Deus vai preencher Dios va a llenar as lacunas los familiares vacíos que familiares nós tivemos na família que terrena. nosotros tuvimos en la familia terrenal. Eu sempre digo às pessoas Yo siempre les digo a las personas que a decepção é proporcional à expectativa. que la decepción es proporcional a la expectativa. Quando as pessoas chegam na nossa igreja, Cuando las personas llegan a nuestra iglesia, durante anos, durante años, fazia isso pessoalmente. yo lo hacía esto de manera A gente personal. tinha um curso de membresia Es como un curso de membresía. e eu ficava prometendo do início ao fim, eram horas. Y yo les prometía de inicio al final, duraba No horas. final eu quero fazer uma promessa para Y vocês. yo les decía, al final yo quiero hacer una promesa con todos Muito ustedes. sério, não me deixem esquecer. Y es algo muy serio, por favor, no dejen que me Eu olvide. estava jogando com isso até o fim. Y a mí me gustaba jugar con esto hasta el Ficava final. numa expectativa da promessa. Entonces había una expectativa de cuál era esta Quando promesa. chegava a hora, eu dizia: Cuando llegaba la hora yo decía, eu quero prometer a vocês. yo quiero prometerles a todos Eu ustedes. empenho a minha palavra. Yo empeño mi palabra. Eu juro solenemente. Yo juro Às vezes, para solemnemente. deixar sério, eu dizia: em nome de Jesus, Y a veces para dejar serio decía, en el nombre de eu Jesús, prometo a vocês yo les prometo a cada uno de que ustedes nós vamos falhar com que vocês. nosotros les vamos a fallar. E eles levavam um susto. Y entonces ellos se asustaban. Eu dizia: acreditem Y yo na les decía, promessa. créanlo, es una promesa. Porque eu dizia: a decepção é proporcional à expectativa. Porque yo decía, la decepción es proporcional a la Se expectativa. você esperar algo diferente, Si tú esperas algo diferente, quando nós falharmos, cuando nosotros e é fallemos, só uma questão de tempo, que solo algo es una cuestión de tiempo, a decepção vai ser maior do que se você estiver esperando. la decepción va a ser mayor de la que tú estabas Todo esperando. mundo ria, Todo el mundo se reía, mas quando chegava a hora pero cuando llegaba la hora da promessa se cumprir, y la promesa se cumplía, a gente conseguia lidar com isso de forma diferente. nosotros entonces trabajábamos de una manera diferente. Como você acha que seria ¿Cómo ustedes creen que sería se um doido viesse da rua e entrasse aqui e começasse a xingar a gente de tudo quanto é nome feio? que un loco entonces en este momento empezara a ingresar y empezara a insultarnos de
todas las maneras posibles. Eu creio que as reações aqui seriam diferentes. Yo creo que aquí las reacciones empezarían a ser diferentes. Sempre tem aquele crente mais espiritual. Siempre hay aquella persona que es un poco más espiritual Ele está amarrado em nome de Jesus. y va a decir, estás atado en el nombre de Jesús. Tem aqueles mais práticos, Hay aquellos que son un poco más prácticos, normalmente os mais fortes, generalmente son aquellos los que son más ou fuertes, que sabem pouco como se defender. o aquellos que saben un poco cómo Eles defenderse vamos colocá-lo por lá de fora. y van a decir, vamos a sacarlo. Tem aquele povo También hay aquel pueblo que sempre vai rir de qualquer coisa que que acontece. siempre va a reír de todo lo que sucede en la iglesia. Tem gente que ri até do que é trágico. Hay aquellas personas que ríen inclusive de lo que es Com trágico, certeza ia ter gente que ia rir. con seguridad se ríen de todo lo que se pueden Sabe o reír. que eu duvido que teria nesse ambiente? Pero ¿saben qué es lo que yo dudo de que pudiera existir en este ambiente? Seria gente chorando, Sería gente llorando, debruçando no encosto da cadeira. llorando, derramando sus lágrimas en la Olha silla. o que ele está falando pra gente. Mire lo que ellos están diciendo de Que nosotros. um doido fala de você. Pero es un loco que habló de nosotros. Não tem o poder de te machucar. Un loco no tiene el poder de lastimarte. Mas quando alguém que você ama Pero cuando alguien que tú amas traz insulto menor, trae un insulto menor, o poder é devastador. el poder es devastador. Que a decepção é proporcional à Porque la expectativa. decepción es proporcional a la expectativa. Talvez seja isso Tal vez sea esto que dê sentido à declaração do Salmo 55. que tiene sentido a la declaración de Salmos capítulo 55, 55, do verso 12 ao 14. en el verso 12 al 14. Porque no me afrentó un enemigo, lo cual habría soportado. Ni se alzó contra mí el que me aborrecía, porque me hubiera ocultado de él. Sino tú, hombre, al parecer íntimo mío, mi guía y mi familiar, que juntos comunicábamos dulcemente los secretos y andábamos en amistad en la casa de Dios. O que ele está dizendo ¿Qué es lo que él está diciendo? é que se fosse um inimigo Es que si fuera un enemigo ou alguém que eu persegui ou aborrecesse, o alguien que yo aborreciera, ele teria defesas para isso. habría defensas para poder resistir ese insulto. Ele diz, mas você que eu amo, Pero tú, quien amo, a você não. a ti no. A ti no. Um dos ambientes onde nós mais nos machucamos En uno de los ambientes donde nosotros más nos lastimamos é a família, es dentro de la familia. que a expectativa é alta. Porque la expectativa de la familia es alta. Quando eu era criança, Cuando yo era niño, eu olhava para os meus pais miraba a mis papás como se eles tivessem superpoderes. como si ellos tuvieran superpoderes. Meus filhos me olhavam da mesma forma. Mis hijos me miraban de la misma manera. Porque os adolescentes têm uma crise tão grande com os pais, Porque los adolescentes tienen una crisis tan grande con los papás. que eles deixam de lado a ingenuidade. Porque los adolescentes dejan de lado la ingenuidad. Sabe que os pais não são super-heróis. Y entonces saben que los padres no son los superhéroes. Se são, Y sí son. eles descobriram a criptonita. Ellos descubrieron la kriptonita. E a crise está instalada. Y la crisis está instalada. E todos nós nos convertemos. Y todos nosotros nos convertimos. Tivemos muita mudança na nossa vida. Tuvimos muchos cambios a lo largo de nuestra vida. Mas nós precisamos de muita cura. Pero nosotros necesitamos mucha cura. Não só para as nossas emoções, No solamente para nuestras emociones, para consertar a visão familiar. sino para arreglar la visión familiar. E à medida que isso vai sendo ajustado em nós, Y en medida que esto está siendo ajustado en o nosotros, relacionamento com Deus vai mudando completamente. la relación con Dios cambia completamente. Salmo 19:7 Salmos capítulo 19, versículo 7. diz que a lei do Senhor é perfeita. Dice que la ley del Señor es perfecta Restaura a alma, y restaura el alma, restaura suas emoções, restaura sus emociones, sara suas dores, sana sus dolores, muda sua visão. cambia su visión. E nós precisamos Y nosotros ser necesitamos saturados, ser porque a saturados, palavra de Deus ensina porque sobre la família. palabra de Dios enseña acerca de la Então familia. começaremos a pensar, Entonces nosotros empezaremos a não de pensar acordo com a nossa no história, solamente o de acuerdo a nuestra historia, mas com o modelo de Deus. sino con el modelo que tiene E a Dios capacidade de mudar essa visão. y la capacidad que tiene para cambiar Não esta só visión. produzir a cura para as nossas dores, No solamente producir la cura para nuestros mas nos dolores, impedirá de continuar repetindo os erros. sino que también nos va a impedir de continuar cometiendo todos los errores. Talvez você não teve o privilégio que eu tive de nascer num lar cristão, Tal vez tú no tuviste el privilegio que yo tuve de nacer en un hogar cristiano, mas você tem duas opções. pero tú tienes dos opciones. Passar o resto da vida murmurando Passar- aquilo que você não teve. Pasar el resto de la vida murmurando acerca de lo que no tuviste, Ou você pode tomar uma decisão, o puedes pausar y tomar una decisión. como a que meu pai tomou, Una decisión que mi papá tomó e diz: a partir de mim, y dijo: a partir de mí o jogo muda, el juego va a cambiar, a história vai ser la diferente. historia va a ser Não diferente. importa se antes de mim No ninguém importa teve, si antes de mí nadie
nadie creyó en Dios. filhos, Mis hijos, meus netos, mis nietos, meus mis bisnietos terão algo diferente. tendrán algo diferente. Porque um dia ele tomou Porque essa un decisão. día Él tomó esa decisión. Eu tive algo completamente Yo diferente. tuve algo completamente diferente. Meus filhos tiveram algo diferente. Mis hijos tuvieron algo Meus diferente. netos estão vivendo algo Mis diferente. nietos están viviendo algo Pela diferente decisão de um homem por la decisión de un que hombre não teve nada que disso. no tuvo nada de esto. Então talvez você vai ser aquele que vai mudar a história Entonces tal vez tú geracional. seas esta persona que va a cambiar la historia de tus E generaciones. você precisa pensar nisso. Y tú necesitas pensar en esto. Não é apenas você ter sua família No es melhor. apenas solamente que tú tengas una Nós mejor estamos falando de familia. gerações inteiras Nosotros que virão. estamos hablando de generaciones enteras que van a E não venir. estamos falando só de alegria emocional dentro de casa. No estamos hablando solamente de alegría emocional dentro de la Estamos casa. falando da revelação de Deus. Nosotros estamos hablando de la revelación de Você Dios. sabe qual um dos versículos que meus filhos mais me ouviram falar a vida inteira? ¿Sabes cuáles son los versículos que mis hijos me escucharon la vida entera? Aquele que jura Aquel que jura e com dano seu não muda. y por engaño suyo no cambia o no cumple lo jurado, Não importa o que prometeu, no importa lo que hayas nem o prometido, quanto vai te custar. ni lo que te vaya a costar. Se falou, está falado e vai ter que cumprir. Si hablaste y lo dijiste, vas a tener que cumplir. Esse é o ambiente que eles cresceram. Este es el ambiente en que ellos crecieron. Você acha que eles têm dificuldade para duvidar das promessas de ¿Ustedes Deus? creen que entonces mis hijos van a tener dificultad para creer en las promesas de Eles Dios? nunca viram o pai prometer e não cumprir. Ellos nunca vieron al Padre prometer y no cumplir. E se a versão falha terrena do pai deles Si la versión de una persona terrenal, del já Padre que sustenta falle, a promessa, ya sustenta la quer promesa, dizer da versão perfeita do pai ¿qué celestial? podríamos decir de la versión perfecta del Padre celestial? Eles vivem histórias de milagres desde que eram pequenos. Ellos viven historias de milagros desde que eran Eles muy não têm pequeños. dificuldade de confiar em Deus. Ellos no tienen dificultad de poder confiar en Dios. Alguns de nós Pero algunos de nosotros estamos criando filhos incrédulos. estamos criando Que hijos falamos e não incrédulos, cumprimos. que hablamos y no cumplimos. Então estamos colocando uma lente errada neles. Entonces estamos colocando un lente equivocado en ellos, Que é a maneira como eles vão olhar a Deus. que es la manera en cómo ellos van a terminar mirando a Dios. Quase 20 anos atrás, Hace más de 20 años atrás, quando meus filhos ainda eram crianças. cuando mis hijos todavía eran E Deus falou niños, comigo isso que eu estou pregando para vocês. Dios habló conmigo esto que yo les estoy Ele predicando. me disse o tipo de marido que você vai ser, Y me habló acerca del tipo de marido que iba a ser, o tipo de pai que você será. el tipo de padre que tú vas a ser. Não vai afetar só a qualidade de vida familiar. No va a afectar solamente la cualidad de familia que vas a Vai tener. formar nos seus filhos Va a formar en tus a hijos visão que eles terão de mim. la visión que tendrán acerca de mí. Como nós vamos brincar com uma coisa dessa? ¿Cómo nosotros vamos a jugar con algo así? Deus está nos chamando a levar mais sério o assunto da família. Dios nos está llevando a que nosotros llevemos a serio el asunto de la Eu familia. creio que hoje Yo creo que el día de hoy Ele pode fazer algo tão poderoso em você como aquele irmão que eu abracei. Él puede ser algo tan poderoso en ti como aquel hermano al que Fração de abracé. segundo, Ele pode arrancar muita dor. En de una dentro de você. fracción de segundo Él puede arrancar una raíz profunda de Eu ti. queria que nós orássemos. Y a mí me gustaría que el día de hoy oráramos. Vamos ficar em pé. Por favor, coloquémonos en pie. Espírito Santo, Espíritu Santo, vem sobre nós. ven sobre nosotros. Não apenas para gerar entendimento espiritual da Tua palavra, No solamente para generar el entendimiento espiritual de tu palabra, mas cobre-nos pero com o cúbrenos Teu bálsamo curador con tu hoje. bálsamo curador el día de hoy. Visita a história familiar dos meus irmãos e Visita la irmãs. historia familiar de cada uno de mis hermanos. Não apenas para reviver as dores, No solamente para revivir los mas dolores, para mudar a visão familiar. sino para cambiar la visión Para familiar, ajudá-los a entender e aplicar o que a Tua palavra diz. para ayudarlos a entender y aplicar lo que dice tu Para palabra, que uma nova história seja escrita. para que una nueva historia sea Não só no escrita, relacionamento de cada um no deles contigo, solamente en la relación que tienen ellos contigo, mas na formação das próximas pero gerações. sí en la formación de las próximas generaciones. declaramos Nosotros declaramos Que esse é um ambiente profético de que este intervenção es sobrenatural. que este es un ambiente profético de intervención sobrenatural. Falamos curas e milagres no coração de muitos dos nossos irmãos Que habrá hoje. curas y milagros en los corazones de cada uno de mis Sabemos hermanos. que todos precisaremos de um processo com a Tua palavra. Sabemos que todos necesitaremos de un proceso de tu palabra. Mas alguns precisam, ó Deus, daquele empurrão, daquele incentivo inicial. Pero algunos necesitamos ese empujón de Dios para poder iniciar. E nós clamamos por isso. Y nosotros clamamos por esto, Em nome Padre, de Jesus. en el nombre de E Jesús para a glória de Deus. y para la gloria de Dios. Que aquilo que o Senhor começou aqui agora,
que aquello que el Señor comenzó aquí y ahora não termine no final dessa reunião, no termine al final de esta reunión, nem no final dessa ni conferência. en el final de esta Pelo conferencia. contrário, Por lo contrario, nós oramos que cresça, nosotros oramos que crezca até que cumpra plenamente o seu hasta propósito. que cumpla plenamente su propósito. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús. Em nome de En el Jesus. nombre de Jesús.